A gente começa o Jornal da Manhã Paraná de hoje te contando que o ministro do STJ, Herman Benjamin, alegou incompetência da corte para avaliar o pedido da Assembleia Legislativa do Paraná contra a decisão que favoreceu o deputado petista Renato Freitas e que impediu aí a avaliação dos deputados estaduais aqui do Paraná sobre uma eventual cassação depois que ele resolveu aí trocar socos e chutes com um manobrista no centro de Curitiba, no meio da rua. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, negou, portanto, esse pedido, basicamente, Carlos, dizendo o seguinte, né, guichê ao lado, manda lá para o Supremo Tribunal Federal que a competência não é aqui comigo, e ressaltou ainda que a discussão sobre a questão da independência e separação dos poderes é a matéria constitucional e que, por isso, a competência para analisar seria mesmo do Supremo Tribunal Federal. A Assembleia recorreu depois da decisão dada de maneira individual aqui pelo desembargador Rogério Canayama, do TJ do Paraná, dizendo que o Renato Freitas é pré-candidato a deputado federal e que essa avaliação de cassação poderia prejudicá-lo em um eventual processo eleitoral. O deputado Renato Freitas não comentou ainda a decisão do STJ, mas compartilhou lá no Instagram uma reportagem sobre o assunto. O ministro Herman Benjamin é o mesmo que já havia julgado um caso envolvendo o deputado. No ano passado, ele deu ganho de causa a Renato Freitas, derrubando a aplicação de uma punição que tinha lá a previsão de suspender por 30 dias as prerrogativas parlamentares de Freitas. Esse caso envolvia um processo contra Freitas, mais um, né? Mas nessa oportunidade aí por ele ter supostamente facilitado a entrada de professores naquele quebra-quebra que aconteceu durante uma votação na Assembleia Legislativa, que arrombaram porta, sentaram lá no plenário, dormiram por lá. Então, essa seria ali a ocorrência ligada a essa decisão. E agora a gente vai entender o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer sobre o assunto. A Assembleia ainda prepara aí o envio dessa solicitação ao STF. Já tinha adiantado, inclusive, o presidente Alexandre Cury, né, que se tivesse uma derrota ou, enfim, não fosse atendido ali a solicitação para que votassem, como não houve nenhuma dificuldade, nenhum erro, nenhum questionamento em relação aos trâmites internos do processo, os deputados entendem que não é papel do judiciário, papel deles decidirem a questão. Vamos ver o que o Supremo vai dizer sobre tudo isso, né, Carlos? Pois é, e aí a Assembleia já prepara um recurso ao Supremo Tribunal Federal, um recurso endereçado aí ao presidente da corte, o ministro Edson Fachin. Então, talvez até hoje, ainda nessa sexta-feira, esse recurso da Assembleia Legislativa seja impetrado ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro do STJ, presidente do STJ, o Herman Benjamin, ele não entrou na questão do mérito, né? Então ele não analisou quem tem razão, se o Renato tem razão, se a Assembleia tem razão. Ele simplesmente viu o seguinte, olha, isso aqui é matéria constitucional. E aí a competência é do Supremo Tribunal Federal e não do STJ, e assim remeteu para... acabou não conhecendo o pedido, né? Mas, repito, sequer apreciou. Não leu o processo ali, os detalhes, quem tinha razão ou não. E aí só diz o seguinte, olha, essa questão não é comigo. Por se tratar de matéria constitucional, é com o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi publicada ontem, né? Foi divulgada ontem, já tinha sido tomada na quarta-feira, mas ninguém tinha ainda ciência do teor dessa decisão. E desde ontem, aí a Procuradoria agora da Assembleia Legislativa prepara um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Querem derrubar a decisão aqui do desembargador Rogério Canayama, aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, que suspendeu todos os atos aí do processo ético disciplinar envolvendo Renato Freitas e aquele caso da briga de rua. Então agora nós vamos ver o que o Supremo vai dizer sobre isso. Quem tem razão? Se vale os atos do processo ético-disciplinar da Assembleia, se é um processo lícito, como o próprio desembargador aqui do TJ asseverou ali numa decisão, ou se cabe razão ao Renato Freitas. Aí um dos argumentos é questão racial, tem questão de perda de prazo, questão de falta ali de espaço para a defesa, de ampla defesa ao Renato Freitas, enfim. A decisão agora caberá ao Supremo Tribunal Federal. Muito possivelmente, talvez até nesse fim de semana, a gente já tenha algum posicionamento do Supremo Tribunal Federal.